O Golf sempre foi a referência de dinâmica na Volkswagen, mas agora o Jetta é feito na mesma plataforma MQB que ele e a gente já mostrou que ela foi capaz de transformar o Polo num mini Golf. Se você não lembra disso, o link está aqui na descrição desse vídeo para você assistir aquela avaliação. Então a gente vai descobrir agora se por acaso o Jetta virou um Golf Sedã ou se está até melhor que ele ou nem tão refinado, enfim. Você vai descobrir tudo isso se você deixar o seu like aí nesse vídeo já e já se inscrever aqui na KBB Brasil. Okay. Drop that. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. Lay back in the cut. O novo Jetta vem importado do México e por enquanto só é oferecido com um conjunto mecânico, o mesmo motor 1.4 TSI de antes. Mas antes da gente entrar nessa parte aí, vamos falar um pouco do que mudou no visual nessa nova geração do Jetta, começando pela essa grade aqui que agora está muito maior, muito mais larga, vendo de farol a farol, com o logotipo da Volkswagen no meio, que tem algumas pessoas que acham que ele deveria ser maior para ornar mais aí com esse tamanho avantajado da grade. De qualquer maneira, ele tem agora essa barra cromada aqui, vincos mais expressivos no capô para dar um visual talvez um pouco mais imponente para ele. E nessa nova geração ele também ganhou faróis de LED. Se antes a galera pegava no pé da Volkswagen porque seus carros eram todos parecidos lá na frente, agora essa semelhança veio aqui para trás, porque dependendo da distância que você está vendo esse Jetta aí na sua tela, dá pra gente lembrar bastante do Virtus, só que ele é, bem maior. Mas esse caimento aqui da coluna C, juntando com o porta-malas, lembra bem as curvas do sedã menor da Volkswagen e as lanternas são praticamente o mesmo desenho. E já que a gente já está aqui atrás, dá pra gente falar do porta-malas dessa nova geração do Jetta, que manteve os mesmos 510 litros da anterior, ou seja, é um bom tamanho para o segmento, mas ele continua com esses pescoços de ganso aqui que atrapalham um pouco a sua vida. Com exceção da altura, que é a mesma, a nova plataforma MQB também fez com que esse Jetta crescesse em comprimento, largura e distância entre eixos, chegando a essas medidas que você está vendo aí na tela. E já que ele cresceu entre eixos, a gente já veio aqui para a parte de trás da cabine para ver se o espaço realmente melhorou, agora que ele está com a mesma distância aí dos seus principais rivais, e realmente área para as pernas e para a cabeça aqui, você não vai ter muito o que reclamar aqui dentro. Os bancos também são bem confortáveis, você tem até direito a um porta-copos aqui no meio, se não tiver ninguém sentado aqui. Agora, se tiver alguém sentado aqui, essa pessoa vai sofrer um pouco com esse assoalho levantado aqui. Ele é bem alto e acaba atrapalhando a vida de quem sentar aqui no meio. E sabe-se por que lá razão a Volkswagen tirou as saídas de ar aqui, ó. Ele tinha uma saída de ar dedicada para quem vai atrás na geração anterior, não tem mais, isso faz bastante falta, mas pelo menos agora ele tem uma segunda entrada USB, que é aqui dentro do baú, então se você quiser usar seu celular, ó, tem um cabinho aqui, uma entrada fácil para você. Para quem vai na frente, o Jetta é um carro totalmente diferente nessa nova geração, com destaque para o apelo tecnológico que ele ostenta agora. Essa versão que a gente está avaliando do Jetta é a R-Line e ela vem de série com esse painel digital aqui, todo configurável, que eles chamam de Active Info Display. São mais de 10 polegadas aqui para você escolher qualquer layout que você prefere ver aqui na sua frente. Por meio dessa central multimídia, você vem nesse menu aqui, ó, tem várias opções aqui de menu. Você pode ver velocidade, consumo, etc. Você vai escolhendo por aqui e também tem uma opção para você mudar apenas a cor do que enfeita aqui o painel digital. Aqui nesse menuzinho, ó, são várias opções de cores, como você pode ver aí na sua tela mudando. E essas cores também mudam os LEDs que ficam decorando aqui a cabine também. Então, se você quiser ficar brincando com isso, ó, dá para ficar mudando assim. E falando na central multimídia, ela tem agora uma tela de 8 polegadas, ela é toda touchscreen, mas os comandos são bem rápidos e ela é bem intuitiva de usar, parece seu smartphone. Ela tem compatibilidade com Android Auto e 2 botões físicos aqui para ajudar na hora de você mexer enquanto estiver dirigindo. O desenho do painel agora privilegia o motorista, já que a parte central dele, onde fica a tela multimídia, é levemente virada para a esquerda. E agora o câmbio também abriga alguns botões, como o do freio de estacionamento, que é eletrônico, e o dos sensores de estacionamento e seletor de modos de condução. No aspecto geral, o acabamento do Jetta está bem mais refinado do que da geração anterior e eu até arrisco dizer que esse material que eles colocaram para revestir o painel aqui deve ser o do mais macio entre os principais sedãs médios do mercado.
E quanto à funcionalidade, ele também está bem servido até. Esses baús das laterais aqui das portas servem até para guardar garrafas. Tem esse espaço aqui na frente do câmbio que é bem generoso também. 2 porta-copos aqui no meio. E esse baú que também tem uma profundidade bastante generosa. Como a gente falou lá no começo, essa geração do Jetta manteve o trem de força da anterior, um motor de 1.4 e câmbio automático. Então a gente vai ver agora se mudou alguma coisa no desempenho dele. Mas se você ainda não deixou o seu like aí no vídeo, por favor, faça isso agora. E também deixa a sua inscrição aí no canal já, né? O motor 1.4 do turbo flex do Jetta rende 150 cavalos e 25,5 kg de torque. Ele trabalha com câmbio automático de 6 marchas. Você já conhecia esses números, já que a Volkswagen manteve o mesmo motor 1.4 e então em desempenho você não vai ter uma surpresa muito grande aqui a bordo do novo Jetta, mas isso pode ser positivo porque se a gente comparar com a versão mais cara da geração anterior com esse motor 1.4, esse carro aqui está um pouquinho mais pesado, ligeiramente mais pesado. Esse motor 1.4 de TSI é bastante elogiável porque ele tem uma curva de potência muito bem aproveitada, já que o torque dele, o pico do torque, chega bem cedo. Já nas 1.500 rotações você já tem os 25,5 kg de torque disponíveis aqui no seu pé direito e isso faz com que você aproveite melhor a curva de potência dele. Para aproveitar melhor esse fôlego, o modo Sport ajuda a deixar o câmbio mais esperto, tornando ele mais sensível. Ainda que o turbo desse motor acenda rápido e cedo, você percebe um pouco daquele famoso lag no modo normal de condução, quando você dá uma carga no acelerador quase em 50% assim, do curso dele, você percebe que o carro demora um segundinho ali para de fato acender, para responder. Talvez seja até uma questão de sensibilidade do acelerador nesse modo de condução, por isso que se você quiser extrair potência mais rápido ainda, é bom colocar no modo Sport, se você estiver numa rodovia, por exemplo, e precisar fazer uma ultrapassagem, porque daí essa demora ela é um pouco menor, né? Ele fica um pouco mais rápido nessa resposta do acelerador. Se você quiser fazer trocas sequenciais, infelizmente você não vai ter as aletas aqui atrás do volante. A Volkswagen não colocou esse equipamento aqui no Jetta. Também não dá para saber muito bem o porquê, já que até o Gol automático tem aletas aqui atrás. Nesse carro que tem uma pegada até mais esportivinha, deveria ter, mas pelo menos você pode fazer as trocas aqui no câmbio mesmo. Para cima você avança, para baixo você reduz de marcha. Se a Volkswagen tivesse equipado o Jetta para o Brasil com um novo câmbio de 8 marchas, tal qual nos Estados Unidos, talvez esse casamento fosse ainda mais bem sincronizado. Mas por uma questão de custos, eles mantiveram a caixa de 6 marchas mesmo. Bom, mas e aí? Você deve estar esperando a gente responder se o Jetta é ou não um Golf sedã. O Golf ele tem um refino que é difícil algum outro carro na Volkswagen reproduzir, mesmo sendo da mesma plataforma. Mas o Jetta ele chega bem perto disso. Se antes ele já era um carro gostoso de guiar, nessa geração aqui com essa plataforma MQB ele ficou ainda melhor, porque o carro consegue atacar curvas de maneira ainda mais precisa do que antes. E essa precisão é justamente por conta desse acerto que ele tem de suspensão e tudo mais, que faz com que ele seja ainda mais, ele tem uma carroceria ainda mais controlada em curvas. Você pode fazer curvas em velocidades mais altas aqui com o Jetta, que você não vai ter risco nenhum, não vai transmitir insegurança nenhuma, muito pelo contrário, ele vai conseguir atacar elas de uma maneira ainda mais prazerosa. É só por uma questão estratégica, talvez, que a Volkswagen ainda não tenha colocado o motor 2.0 turbo do Golf GTI nesse Jetta aqui, porque certamente ele aguenta, essa estrutura suporta os 230 cavalos daquele motor sem nenhuma dificuldade. E a direção elétrica merece elogios à parte, porque ela é confortável bastante para você usar na cidade e é bem comunicativa em rodovias, andando mais rápido. Ela evita aquela sensação anestesiada demais em velocidades mais rápidas. Então a principal diferença que ele tem em relação ao Golf, já que eles têm essa mesma plataforma, é justamente essa preocupação que o Jetta tem por ser um sedã
em priorizar o conforto, né? Ele é um carro familiar, então ele tem que pensar em quem vai lá atrás, quem vai aqui no banco do passageiro e não só estritamente no prazer de quem está ao volante. Por isso que a suspensão dele, ela é um pouquinho mais macia que a do Golf, ela absorve muito bem os buracos, impactos da via de uma maneira bem macia, mas claro, sem interferir de maneira nenhuma na firmeza do carro para ele fazer essas curvas com a dinâmica que a gente já falou. Outra qualidade importante para o conforto de quem anda no Jetta é o isolamento acústico da cabine. Chega a impressionar o quanto ele é silencioso mesmo rodando a 120 km por hora. Nem motor, nem ruído de vento vão incomodar quem está aqui dentro. Segundo o Inmetro, o novo Jetta tem um consumo dentro daquilo que a gente vê no segmento. Não é nem o pior nem o melhor, ao fazer 7,4 km por litro com etanol na cidade e 14 km por litro com gasolina em rodovias. A gente vai falar dos equipamentos dele já, mas só para destacar aqueles que você vai usar ao volante aqui, ele tem nessa versão um piloto automático adaptativo, ou seja, é aquele controlador de velocidade de cruzeiro que pode manter a distância do veículo da frente e ele vai atuando nos freios para que você não ultrapasse essa distância que você selecionou por meio aqui do comando no volante. Então você pode escolher o nível que você quer ficar distante do carro da frente e aí ele vai atuando nos freios também. Essa tecnologia também permite que ele tenha frenagem autônoma de emergência até uma determinada velocidade na cidade. Ele consegue frear o carro para você, se você estiver distraído, não conseguir responder a tempo, ou pelo menos mitigar os efeitos dessa possível colisão. Essa versão R-Line 250 TSI do Jetta custa R$120 mil. O único opcional que esse carro tem na versão R-Line é o teto solar, que custa quase R$5 mil. De resto, tudo que você viu aí é de série, incluindo 6 airbags, controle de estabilidade, partida por botão, chave presencial, essas rodas de 17 polegadas. A única coisa que a gente sente falta é dos ajustes elétricos do banco do motorista, porque é algo que os seus rivais têm nessa faixa de preço, que você vai poder saber em mais detalhes no nosso próximo vídeo, ponta do lápis com esse Jetta aqui, comparando ele com seus concorrentes. Se você curtiu o Jetta, já sabe, né? É só acessar os links que estão aí na descrição desse vídeo para você cair na página de preços dele em kbb.com.br. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, é só deixar o seu like e sua inscrição aqui no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem um vídeo novo para você. Valeu!